Glória a Deus! Nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu neste domingo 13 de novembro. Esse domingo vai ser abençoado. E o tema de hoje do nosso devocional, o erro de julgar a Deus pela situação aparente. O rei Davi, orando ao Senhor, Deus, expõe sua tristeza em ver como as pessoas menosprezavam a Deus e até questionavam onde Deus estaria diante da dificuldade em que Davi estava atravessando. Vejamos. Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: O teu Deus, onde está? Salmo 42, verso 10. O grande erro das pessoas que não estão comprometidas com Jesus é julgar a Deus pela situação presente que um servo de Deus está passando. E eles não deixam escapar a oportunidade de serem canais do maligno para questionarem a fé da pessoa, como fizeram com o rei Davi, dizendo: O teu Deus, onde está? A frase "o teu Deus, onde está?" está questionando não somente a fé da pessoa, mas o poder do próprio Deus. Esse é um terrível erro que muitos já caíram e viram de forma espantosa o quão errados estavam em desprezar a Deus e ao seu povo. Um caso dos mais emblemáticos nessa questão foi ocorrido com o faraó do Egito. Moisés e Arão se apresentam a Faraó do Egito, a maior potência da época, e Faraó era considerado Deus na terra, com o seguinte pedido, lemos. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo capítulo 5, verso 1. Repare que Moisés e Arão se apresentaram em nome do Senhor Deus de Israel. O pedido, portanto, não era deles, era do próprio Deus. E além disso, mostra que o povo de Israel, mesmo sendo naquele momento escravo dos egípcios, ele pertencia na realidade não aos egípcios, mas a Deus. Mas quando o faraó ouve isso, ele deve ter rido por dentro, afinal ele imaginava que esse Deus de Israel não deveria ser muito poderoso, pois o povo dele era escravo. Diante disso, de forma irônica, faraó responde. Respondeu o faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo capítulo 5, verso 2. Faraó desprezou a Deus. Ele imaginou que o Deus de um povo escravo deveria ser muito fraco. Sua resposta revela sua ideia errônea de julgar ao Deus Todo-Poderoso pela situação que o povo de Deus estava passando. Aí entra a grandiosidade do Senhor Deus. Ele iria mostrar ao todo o Egito, ao todo-poderoso Egito, aos deuses do Egito e a Faraó quem era o verdadeiro Deus. No fim, Faraó ficou totalmente confundido e sem chão ao ver que o Deus do povo escravo era o Deus dos deuses. Glória a Deus! A escravidão do povo de Israel não denotava a fraqueza de Deus, mas fazia parte de seus soberanos projetos. A vitória de Deus sobre o Egito continua há mais de 3.000 anos, há mais de 3.300 anos, evangelizando e mostrando ao mundo o poder do verdadeiro Deus. Também quero citar outro acontecimento. No tempo ainda dos juízes, o povo de Israel se envolveu numa batalha contra os filisteus. O povo não servia a Deus como deveria. O sacerdócio exercido por Ofni e Finéias, filho de Eli, estava corrompido. Numa batalha contra os filisteus, Ofni e Finéias levaram a arca da aliança para o campo de batalha, achando assim que Deus daria a vitória. Mas a arca era um símbolo da presença de Deus. E o Senhor Deus não quer que o povo coloque os símbolos acima do comprometimento com Ele. Não adiantava levar a arca da aliança para o campo de batalha e viver desprezando o Deus da arca da aliança em atitudes que o contrariavam. O povo filisteu temeu o fato deles terem levado a arca da aliança, pois conheciam a fama do Deus de Israel. Embora não tinham conhecimento do Deus de Israel como Deus único, sabiam da vitória que haviam obtido no passado no Egito, fato este que ficou notório em toda aquela região, lemos. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto, 1 Samuel capítulo 4, verso 8. Mas o que o povo filisteu não sabia é que Israel não estava andando no caminho do Senhor Deus, e justamente por isso os israelitas foram derrotados na batalha. Houve grande baixa entre os israelitas. Ofni e Finéias foram mortos e a arca da aliança foi capturada.
A Arca da Aliança foi levada ao templo do deus filisteu Dagom. Eles, com isso, atribuíram a vitória deles ao seu deus Dagom sobre o deus de Israel. A arca levada ao templo de Dagom era para ser exposta como a vitória de Dagom sobre Jeová. Mas eles estavam enganados. Eles não venceram porque Dagom era mais forte, mas foi porque Deus não iria dar vitória ao povo desobediente como estava. Deus precisava dar uma lição no povo para que eles se consertassem. E no templo de Dagom começavam a acontecer coisas estranhas. Lemos: tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada um dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. 1 Samuel capítulo 5, verso 2 a 4. Glória a Deus! Deus não iria deixar se escarnecer. O ídolo Dagom apareceu caído de bruços diante da arca do Senhor, com a cabeça e mãos cortadas. Além disso, Deus colocou flagelos nos filisteus. Eles precisaram devolver a arca da aliança após 7 meses. Esse relato completo está em Juízes, capítulo 5 e 6. Eles viram que a vitória que obtiveram não foi porque Dagom era maior que o Deus de Israel. Antes, Dagom foi humilhado. Anos depois, sob a liderança de Samuel, os israelitas foram aconselhados a se consertarem de seus maus caminhos. Assim iriam vencer, vejamos. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai-vos o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Assim a vitória veio. O povo se consertou, se sujeitou a Deus, e Deus lhe deu vitória. Lemos: saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra, pôs entre Mispe e Sem, ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, verso 11 e 12. Glória a Deus, a vitória veio quando o povo aprendeu que o que Deus quer é obediência. Finalizando a mensagem, não poderia deixar de falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos acusam Jesus de ter sido derrotado na cruz. Já vi mesmo até pessoas dizendo: olha o que fizeram com Jesus. E outros falam: como Jesus pode me ajudar se não conseguiu sair da cruz? Esta última frase vi há muito tempo atrás numa novela. A frase havia sido dita pela heroína sofredora da trama. Claro que o discurso de Satanás inspirou o escritor a colocar isso na novela. Vamos à resposta a essas questões. Primeiramente, a cruz não foi uma derrota, foi a maior das vitórias. A cruz foi a maior demonstração de coragem e poder jamais dada, pois Jesus não morreu na cruz como criminoso, mas como sacrifício vivo pelas nossas almas. E Jesus deixou isso bem claro, lemos: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver este mandato recebi de meu Pai. Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. Jesus se entregou. Portanto, a cruz é demonstração não de fraqueza, mas de poder. Essa é para calar a boca do diabo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, 23 e 24. Jesus Cristo é poder e sabedoria de Deus para os que são salvos. A cruz só é sinal de derrota e loucura para quem está perdido nas trevas. Quero encerrar essa mensagem que o Espírito Santo me presenteou voltando ao início. Quando citei o rei Davi, a pergunta que fizeram a ele: o teu Deus onde está? Estes nem sabemos quem é, mas o rei Davi com alegria testou: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Salmo 30, verso 11 e 12. Assim também será com todos os que permanecerem com Deus, mesmo estando sob lutas, aflições e sendo até mesmo questionados sobre sua fé.
Fique firme, pois você está servindo ao Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Não desanime. Siga louvando e glorificando o nome do Senhor. Ele te dará vitórias infinitamente maiores que você imagina. E o nome dele será glorificado em tua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Deus Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, eu oro. Obrigado, Deus meu, por ser o meu Deus. Como é bom estar todos os dias contigo, no sol e na chuva, na alegria e na dor. Sei que estás sempre comigo. Mais desejável é a tua glória do que qualquer glória deste mundo. Só tu és Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Que palavra linda, que palavra poderosa para nós neste domingo. E você que chegou até o fim desta meditação, nosso devocional de hoje, realmente isso mostra como você tem amado ouvir a palavra de Deus. As pessoas, elas até podem dizer, o teu Deus onde está? Mas continue firme com o Senhor, porque o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar e vai confundir e calar todos aqueles que questionavam, porque não sabem o mover do Senhor na tua vida. Amém? O devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje ficou por aqui. Jesus te ama à noite, a reflexão da noite, que hoje é oração, né? Para o Senhor abençoar a semana. Até lá então, fique com o Senhor, tenha um ótimo domingo, a paz!